Olá, você que tem acompanhado o podcast da Afinco no projeto Trilha da Cidadania. Espero que todos estejam bem e dando audiência para nós. Hoje nós vamos falar de um assunto bem diferente. Nós vamos resgatar a história brasileira. E conosco aqui temos hoje o fotógrafo Jader Peixoto, autor do projeto Lanceiros. Bem-vindo, Jader. Eu vou falar assim rapidinho, nós tivemos uma experiência de conhecê-lo num curso que a Afinco ofereceu à comunidade da Zona Norte de Porto Alegre, de iniciação básica de fotografia, que foi um sucesso. E anteriormente eu tinha visitado uma exposição Lanceiros do Jader. Nós achamos e entendemos que isso tem que ser estendido a todas as escolas públicas, privadas, municipais e estaduais. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, a trajetória e como que chegou nesse projeto Lanceiros. Primeiramente, obrigado pelo espaço, obrigado ao espaço da Afinco, o espaço da Alvo. E bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que o pessoal está assistindo. Eu comecei o projeto através de uma tentativa de ensinar fotografia com o celular em algumas escolas do meu bairro. Infelizmente, essa oportunidade não veio naquele momento. E eles me disseram que talvez teria que pedir uma autorização para a secretaria. Então, pensando em não parar o projeto, em dar sequência, eu tirei um outro projeto do papel, que seria fotografar homens negros representando os lanceiros negros. Se existissem esses lanceiros negros hoje, se houvesse essa revolta dos farrapos hoje, quem seriam os lanceiros negros? Então, eu fotografei cada homem negro e perguntei para eles, se tu fosse um lanceiro negro, se tu tivesse que lutar pela tua liberdade, que arma tu usaria e pelo que tu lutaria para ter liberdade? Então, desse início, eu comecei a fotografar. Tinha 50 nomes no início do projeto, mas, infelizmente, desses 50 nomes, consegui fotografar apenas 29 e depois foi aumentando essa escala, mas a ideia inicial foi essa. Ficar diante de uma lente para ser fotografado, para mostrar a sua força, que eu parto do princípio que fotografia é uma arte e nós vamos ter pessoas que irão observar essa arte. Você percebe que muitos recuaram em virtude de se sentirem constrangidos pela lente ou porque desconheciam a importância desse projeto? Alguns não tinham noção do projeto. Até o projeto dar certo, até a primeira exposição no dia 18 ou 19 de setembro, que eu fiz a primeira exposição lá na entrada do acampamento Farroupilha, as pessoas não entendiam o que era o projeto. Ninguém acreditava, até acreditavam porque se doaram para fazer a foto, mas até o momento de ficar em frente à câmera é bem constrangedor. A pessoa que nunca está acostumada a fazer aquela fotografia de aniversário, ficar diante da câmera, é bem constrangedor. Eles se sentiam meio ameaçados, assim, mas se doaram para fazer parte do projeto, se doaram pelo que eu tinha passado do projeto. Porque, na verdade, a foto era assim, foto não mexe. Antigamente era assim. Isso. Quer dizer, antigamente no meu tempo, você é novinho, né? Mas aqui a pessoa idosa era fica quieto. E eu percebo que muitas vezes também no vídeo, aqueles vídeos diversas sociais, quando os caras estão filmando, os caras ficam estátua. Aí eu brinco, não é foto, é vídeo. Mas a lente intimida, porque parece que ela está mostrando assim, um raio-x, né? Mas quando a gente coloca o desafio dentro desse projeto histórico, você percebeu com esses 20 e poucos modelos, e quando hoje você leva para a escola, qual é a diferença? Qual é o olhar da faixa etária? O mais jovem, como é que ele percebe a lente da foto e como é que ele percebe se ele fosse o lanceiro? Como é que o jovem tem te respondido isso? Antigamente, né, que se dizia eram as poses, não podia perder pose. Isso. Eram 12 poses, 36 poses. Mas é aquela construção, né? Nós somos uma pessoa sem uma câmera nos vigiando. Quando tu coloca uma câmera para nos vigiar, a gente acaba se postando como um personagem. Então, funciona da mesma forma.
Quando eu vou fotografar uma pessoa, ela sai da pessoa que ela é e ela tenta entrar num personagem. Então ela já se posiciona melhor, ela já acha que esse ângulo é melhor do que esse. Então ela vai se posicionando melhor. Claro que o jovem já está mais acostumado com a câmera, então ele já vai se sentindo mais ele se sente Não se sente tão intimidado. ele sente uma intimidade maior com a câmera, porque justamente foi com a câmera do celular que eu fiz as fotos. Então não é aquela câmera grande no rosto, onde não aparece o meu rosto, fica só aquela câmera apontando para o rosto dele. Então, como era uma câmera de celular, e dá para fazer diversas fotos, né? Posso fazer uma de teste, posso fazer mais uma, não, vamos testar mais outra de outra pose. Então a gente ia testando uma forma, segunda forma, terceira pose, e assim a gente ia indo. Mas foi bem tranquilo de fazer esse projeto. E há pouco você falou assim, foi lá em setembro. Parece que falar da nossa cor é só setembro e novembro. E as pessoas precisam entender que precisamos mostrar a beleza todos os dias, né? A beleza da criança, a beleza da nossa história, dos nossos heróis, e que eles não eram brancos de olhos azuis. Eles não tinham cabelo lisinho. Então, como é que muitas vezes... eu conheço histórias assim, jovens que nunca tinham se visto numa foto. Como é que você vê essa experiência quando alguém te diz, nossa, como eu fiquei linda? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque essa beleza em qualquer fotografia do dia a dia é a mesma beleza que se vê no seu projeto. Porque não se vê vou colocar de personagem, aquela pessoa que se propôs a ser personagem. Se vê o personagem e a sua história, né? Sim. Como é que você vê essa relação da lente, pessoa, quando eu tenho a relação lente assumindo esse personagem? Vamos tentar direcionar aqui dos lanceiros. Como é que é para você convencer essas pessoas e mostrar? Ou como elas fazem um depoimento? Eu até não tentei, nesses 29 lanceiros, tentei fazer logo as fotos, porque se deixar para depois eu acabava perdendo e eu tinha pouco tempo. Se eu fosse convidar, vamos fazer uma foto assim, tu vai representar o lanceiro. De repente a pessoa, então deixa eu cortar o cabelo, deixa eu fazer a barba, deixa eu botar uma roupa que vai ficar mais... Eu falei, não, tem que ser pelo que tu lutaria e qual a tua arma. Tu lutaria para ser livre. O lanceiro não ia se enfeitar, né? Exato. Para estar no seu dia a dia de luta. Ele não podia nem escolher, né? a roupa dele. Ele ia lutar com a roupa que os farrapos, os líderes dele, os farrapos, deram para eles. Então eu fiz dessa forma. Eu peguei ele no ambiente dele e perguntei, pelo que tu lutaria para ter liberdade e que arma tu usaria para ter essa liberdade? Então não deixei tempo para ele pensar muito. Alguns até tiveram um tempinho para convencer, vamos fazer que o projeto vai ser assim, vai ser assado. E eles conseguiram chegar em casa, tomar um banho, tentar se arrumar um pouco, mas nada de demais, assim, de cortar cabelo. Quais foram as armas que eles colocaram, que eles usariam? Foram muitas armas, mas a maioria das lutas seria pela família, luta pela família. As armas seriam, no meu caso, se eu não estivesse lutando, a minha arma seria o meu celular, a minha câmera fotográfica. Essa seria a minha arma para ter liberdade de poder andar na rua de cabeça erguida e as pessoas me conhecer pelo que eu faço. Então, cada um deles deu uma ideia e em cima da ideia deles, normalmente é o emprego deles, a arma deles, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, que essa é a liberdade deles, eles poder dizer, eu trabalho com isso, eu sou esse profissional, e quando tu me vê na rua, tu vai dizer, lá vem o fulano, o Jader, o fotógrafo. Tu conhece o Jader, o fotógrafo? Conheço o Jader, o fotógrafo. E não, lá vem lá vem aquele negãozinho lá no outro lado da rua. Mas eu não conheço ele, então eu vou atravessar, porque eu não conheço, ele pode querer levar alguma coisa minha. E as pessoas que já conhecem vão dizer, não, eu conheço aquele cara, ele é um fotógrafo, ele é um bibliotecário, ele é um rapper, ele é... Olha que fantástico. Você falando isso, e eu tenho certeza que tem pessoas que pensaram que seria uma faca, um revólver, uma espada, uma lança. E olha
a leitura que tu traz, Sim, né? da arma. E aí, essa arma me fez lembrar de uma história que eu conheci um rapaz que ele puxava carrinho na rua, sucateiro, pegando papelão, lixo para reciclagem. E um dia eu parei o meu carro, porque eu estava cheia de jornal, queria me desfazer, e eu ofereci para ele, e fiquei de conversa, porque eu converso com todo mundo, e aí ele falou assim... qualquer dia... Aí eu falei que eu era professora, na época eu não estava aposentada. Ele falou assim, qualquer dia, então, a senhora vai me ver lá no Plaza, porque nos finais de semana eu sou segurança lá. Legal. Eu apertei a mão dele era como se fosse um asfalto, né? Grossa. Passou um tempo, eu tive um encontro, um curso que eu fui fazer no Plaza, e eu encontrei ele lá. Aí ele bem sério, já na postura de segurança, eu olhei e falei, e tem gente que pensa que tu estava garganteando, hein? Então, você falando, essas lanças que as pessoas apresentam, que a gente tem que ver qual é a arma da pessoa, porque ele não é só aquilo que você está vendo, como existem pessoas que estão ali na lida pesada e ele é um artista. Ele é um cantor, ele é um músico de alguma banda. Eu conheço um motorista de ônibus negro que é mestre da URGS. E ele fala, não posso deixar de ser motorista, mas as pessoas não acreditam que eu sou um mestre. Então, eu fico associando essas lanças que você tenta incutir nas pessoas. Reconheça-se na história da nossa raça. Reconheça-se na força da nossa história, né? E aí, você colocou no início algumas dificuldades das escolas. Lógico que setembro, novembro, agenda cheia, mas como é que você vê a possibilidade de uma aproximação com a escola, que não sejam nessas duas datas, oferecendo, sei lá, a fotografia para chegar na exposição dos lanceiros? Eu entro com a exposição, mas dentro da exposição eu deixo as fotos paradas ali, os alunos chegam, eles não entendem. Aí eu começo a apresentação, eu falo, vocês conhecem, já ouviram falar dos lanceiros negros? Algumas escolas, as que já ouviram, metade dos alunos sabem, metade não sabem quem foram os lanceiros. Eu faço uma breve apresentação, coloco um colete de couro que eu tenho, uso uma lança, daí faço uma interpretação ali para chamar a atenção, porque se eu só falar, às vezes eles não dão bola. Então faço uma introdução, falo um pouco da história, falo da fotografia e também já puxo um gancho para eles para falar, viu, a fotografia é importante, vocês têm uma ferramenta nas mãos que antigamente não se tinha, então vocês podem entrar no mercado de trabalho, daí eu já puxo mais um pouco falando sobre o mercado de trabalho. E já deixo também mais uma brecha para os professores dizendo que é um calendário extenso, que não precisa ser só setembro e novembro. Em maio agora a gente teve a data da abolição da escravatura. É um tema que se pode fazer criar um material fotográfico através de vídeo, através da música, para falar sobre a Lei Áurea. Daí, se eu não me engano, em junho ou julho tem o Dia da Mulher Latino-Americana. Sim, agora recente, tiveram a comemoração na semana passada. Não, acho que é junho. Junho tem... Não, mas semana passada também teve alguma coisa da mulher negra. Aliás, porque são datas que nós estamos colocando em evidência, porque é um momento que permite. Mas aí você falando nisso, olha só, na própria palestras que as escolas fazem ou feiras das profissões, muita gente não entende a profissão fotógrafo. Ele pensa assim, mas todo mundo tem um celular na mão para fotografar. Só que nem todo mundo sabe fotografar. Então, por que é que nem todo mundo sabe fotografar? Que olhar falta para você ser um fotógrafo amador? O que ele tem que observar? Eu tive essa oportunidade, né, através da Finco e da Alvo, de palestrar essa oficina sobre fotografia, e a primeira coisa que eu falei para eles é que mensagem tu quer transmitir. Às vezes tu vai ter muita técnica, mas tu não vai transmitir mensagem nenhuma. Isso
pode fazer através da música, através de uma arte, de um grafite, de qualquer arte. Então, que mensagem tu quer transmitir? Então, independente também do material, tu pode fotografar com um celular, como eu fiz a exposição, como tu pode fotografar com uma câmera. Se tu não souber que mensagem tu quer transmitir, não importa a fotografia que tu fez. Então, tu pode fotografar com o celular, mas sabendo o que tu quer fotografar, vai contar muito mais a história do que tu fotografar com uma câmera tendo técnica. Então, tu precisa saber o que tu quer fotografar e para quem tu quer transmitir aquela mensagem. Isso vai valer muito mais a pena do que tu ter uma câmera de 30 mil com 50 cursos. Se tu não souber para que tu vai transmitir aquela mensagem, às vezes não vai adiantar o equipamento. Então, o mais importante é para quem eu vou transmitir aquela mensagem e o que eu quero transmitir através daquela fotografia. Uhum. Olha só, a gente tem um patrimônio imaterial que são vivências e histórias contadas. Tu já pensou se naquela época desses patrimônios materiais houvesse o celular com essa facilidade da fotografia para registrar histórias e aprendizagens, né? Porque era caro, no meu tempo, hein? Minha mãe tinha um hobby de fotografia. Era caríssimo revelação, era super difícil. Então, tem famílias que não têm, ou mal tem uma foto, ou muitas etapas não se tem esse registro. A fotografia registra a história. E aí, voltando ali, aquele pedacinho que eu disse, as feiras das profissões, profissão fotógrafo, jornalismo, né, que fala. Isso. E denúncia, todas as formas de proteção que a fotografia hoje nos traz, né? De que se você usar o ângulo certo, a distância correta, você salvará vidas. E aí você levando isso para os jovens, porque o lanceiro ele vai abrir muitas outras portas, porque quando você está dando seu depoimento, que você sustenta a sua família, que a sua renda vem da fotografia, qual é a emoção que você consegue passar isso para eles? Que é um desafio ser fotógrafo no nosso Brasil, né? Na hora da fotografia ali, alguns se abrem um pouco mais para falar sobre essa arma. E minha intenção era essa, tentar dar uma sacudida para perguntar pelo que tu lutaria, porque às vezes a gente está no automático ali, fazendo a mesma coisa todo dia, a gente não sabe nem para que a gente está fazendo mais. E eu perguntava, tá, mas pelo que tu lutaria? Daí a pessoa já começa a pensar, realmente, pelo que eu lutaria? Já começa a puxar um filme na cabeça. Daí essa hora seria a hora da foto, mas eu dou uma segurada um pouquinho mais, dou um tempinho um pouquinho mais. A pessoa começa a pensar, eu lutaria por isso, por aquilo, começa a falar pela minha família, pelos meus filhos. Deu 2 depoimentos também de poder andar de cabeça erguida na rua da pessoa. Alguns não se vê dentro dessa bolha que tem o preconceito. Várias pessoas que eu conversei, algumas pessoas que eu fotografei porque eu precisava de um corpo de lanceiros. Hoje em dia eu tiraria fora daquele corpo. Isso aí é polêmica, né? Eu tiraria daquele corpo. Olha a segunda edição vindo aí. Eu tiraria dali de dentro porque não, sei lá, fez parte do projeto, mas não moveria uma palha para dar sequência. Esse projeto foi antes da pandemia, durante a pandemia? Foi antes da pandemia. Então pode ter agora os lanceiros pós-pandemia, novos olhares. Quando foi que você se percebeu fotógrafo? Foi acontecendo, mas eu acho que é uma coisa que já vem bem de antes. Daí, quando uma vez eu vi algo sobre esse cara da Apple aí, conhecido aí da Apple, que lançou a Apple, ele disse que a gente vai juntando pedacinhos... Steve Jobs. Esse mesmo. Ele vai juntando pedacinhos, daí quando chegar lá na frente, tu vai vendo, eu fiz isso, que gerou aquilo, que gerou esse outro, que gerou isso. Aí tu vai juntando um monte de coisa para ver, por isso que eu cheguei aqui. E às vezes a gente não percebe. Então, eu posso dizer hoje que eu comecei a ser fotógrafo porque eu trabalhava de recepcionista terceirizado
na recepção do Ministério Público e um colega chegou com uma câmera dizendo, cara, ganhei R$ 150 fotografando um evento nesse final de semana. Eu cresci os olhos, né? R$ 150 num sábado. Você fotografar. Em algumas horas. Em algumas horas. Eu perguntei para ele, quanto tu quer na tua câmera? E ali eu lembro que foi ali o início. Mas, na verdade, a fotografia vem bem de antes. A família toda sempre gostou daquela coisa de fotografia, de comprar câmera. E minha mãe sempre me deu câmeras também. Eu comecei a repensar nisso, né? Quando é que eu comecei a repensar, minha mãe sempre... Ela comprava para ela, mas ela deixava na minha mão as câmeras e, claro, como eram poses, então não podia apertar o botão o tempo inteiro. Ela disse que eu tinha que, não fica tirando foto o tempo inteiro. Tu tem que... Eu tirava as fotos e cortava os pés dela. Não, tu tem que botar mais para baixo, olha ele como é que saiu a foto. Meu pai também foi sempre um cara que, na época dele, ele não tinha as coisas. Depois, quando ele teve condições, uma das primeiras coisas que ele comprou foi uma câmera... Aquelas câmeras, não lembro a marca, mas aquelas que colocava na mão. Não era Kodak? Aquelas de filmar. Tá, ele gostava de filmar. Eu acho que era Kodak. Ou Panasonic, um dos dois. E ele sempre teve aquelas câmeras. Ele já teve umas 2, 3, a gente nunca vê os vídeos, mas ele sempre tem. Ele ficava filmando, então eu comecei a juntar isso tudo, né? Que desde antes de eu começar na fotografia, eu já fui alimentado por aquilo. Então a gente precisa ter um olhar... Ela tem uma memória afetiva aí, né? Sim. E todo um estímulo. E que, na verdade, eu particularmente acho assim, domingo à tarde com chuva, família reunida, vamos olhar fotografia? É fantástico. E hoje as pessoas, ou elas têm que estar sempre repassando, ou algumas têm que imprimir, porque senão você não tem a história ali para ver, para contar, para provar. Eu digo, nem tanto o provar, mas histórias para contar, né? Um hobby que, assim, na minha família tem uns hobbies meio estranhos, sabe? Porque a gente gosta de ler, a gente gosta de olhar fotografia, e naquelas fotografias vem a história junto, e segunda, terceira geração diz, mas não era assim, mas não foi essa. E aí isso, nossa, une as pessoas, né? É um patrimônio mesmo que vai se fortalecendo. Mas aí eu quero perguntar assim, Jader Peixoto, surgindo a possibilidade de levarmos o projeto Lanceiro mundo afora, e diretores de escola e professores, por favor, entre em contato. Em seguida tu vai dizer como. Se você fosse um lanceiro hoje, quais seriam as suas armas? Hoje a minha arma principal é a câmera fotográfica. Nem a câmera fotográfica, é o celular, né? Que ele é mais prático se eu precisar registrar. Até voltando a um assunto que tu falou antes, na oficina eu falei sobre isso, né? Que a fotografia hoje é um print de um momento que a gente quer lembrar lá na frente. Então, se eu quiser lembrar desse momento agora, eu pego o meu celular, ligo a minha câmera e faço um print desse momento. Claro que aquele momento vai ficar gravado no meu celular e o bom seria eu revelar aquele momento depois para ter essa memória lá na frente, para comprovar que a gente fez esse podcast. Esse registro, né? Isso. E a minha arma seria o meu celular, a minha câmera fotográfica também e o olhar. Eu acho que o olhar, o que a gente guarda dentro de nós é muito mais importante do que a ferramenta que a gente usa. Então, essas seriam as minhas armas para ter a liberdade de poder andar de cabeça erguida, de ser conhecido como Jader Peixoto fotógrafo. Essas seriam as minhas armas e essa seria a minha luta. Que é um vitorioso, que serve de exemplo para uma geração que não quer mais ser médico, advogado, engenheiro, e sim novas experiências, novas profissões que são lindas, ricas e valorizadas, e devem ser valorizadas, porque são valorosas, como a profissão fotógrafo. E não só o hobby, hoje é profissão mesmo, né? E como é que o pessoal acha Jader Peixoto e o Projeto Lanceiros nas redes sociais ou redes digitais? O meu pessoal, que é o mais ativo, é @Jader Peixoto. O meu sobrenome é Peixoto, mas no arroba tá Peixoto, Pxoto, @Jader Peixoto. E o dos Lanceiros Negros é @LanceirosNegros. Colocar no Instagram ali, @Projeto Lanceiros Negros. Lanceiros Negros vai aparecer um lanceiro negro em cima de um cavalo.
apareceu o projeto ali e todas as visitas que eu fui fazendo ao longo dos anos. Não coloco as fotos, porque se eu colocar as fotos ali, as pessoas vão ver as fotos e já não tem mais graça. Então, eu coloco todos os eventos que eu fui com o projeto Lanceiros Negros. Tem alguns até que eu preciso atualizar ali, só que eu fui guardando no celular, e o celular deu umas travadas, eu não consegui editar. Mas todas as visitas que eu fui fazendo, elas estão ali. E o pessoal que quiser conhecer, pode chegar ali que tem os vídeos, tem algumas fotos. Só não tem as fotos dos Lanceiros Negros, porque quem quiser conhecer o projeto vai ter que visitar alguma exposição. E aí fica o desafio para quem nos assiste, para quem nos ouve, com que arma você lutaria caso você fosse um lanceiro? E, querendo conhecer mais, siga nas redes digitais ou sociais do Jader, acompanhe ou abra o espaço na sua instituição para ter a exposição Lanceiros Negros. Jader, muito obrigado por participar desse nosso projeto Afinco, podcast Trilha da Cidadania. Eu sou a Yassanã, último recado do Jader para vocês. Siga-nos nas redes sociais. Qual é o teu último recado? O último recado é... essa é complicada. Eu só queria deixar um abraço pro pessoal para acompanhar através das redes sociais aí o projeto Lanceiros Negros. O meu perfil também é mais ativo. Eu vou compartilhando ali todas as minhas passagens pelas ruas aí, por onde dá para eu levar esse projeto, os meus trabalhos de foto, de vídeo. E continue lutando, que a luta é longa e a gente precisa andar de cabeça erguida na rua, dentro dessa Porto Alegre aí, que não é muito fácil, mas a gente continua lutando. Mas nós temos que ver e olhar, não podemos desistir, e nós temos que estimular, instigar e provocar jovens, porque a história não pode morrer, as pessoas não podem desistir de ter uma profissão e de ser um agente transformador e que realmente enxerga, né, possibilidades de vitória, de mudanças, né? Acho que é essa a mensagem que fica. Não podemos desistir e sempre, todos os dias, temos que escolher uma arma para se fortalecer. E o grupo é grande, é forte, e quanto mais unido a gente tiver, mais forte a gente... Melhor. Valeu, então. Obrigada. Até mais.